Atenção! Junto! Junto! Aqui! Senta! Fica, garoto! Fica, garoto! Fica, garoto! Baruque! Cuidado! 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 Atenção! Atenção! Baruque! Baruque! Senta! Senta! Fica! Qualquer coisa se precisar tá na mão, viu? Falou, obrigado. Glória a Deus. Entra. Senta. Dog Box Baruque. Dog de guarda e proteção.
Sai! Uns anos atrás, se eu botasse a mão desse jeito aqui, ó, ele atacava. Então hoje já não tem esse problema. Mas provavelmente se for outra pessoa que não seja eu, com certeza ele vai atacar. Ei, garoto! Ei, garoto! Ei, garoto! Ei, garoto! Ei, garoto! Ei, garoto! Como é que você tá, garoto? Como é que você tá, garoto? Ei, garoto! Ei, garoto! Ei, garoto, como é que você tá, garoto? Ei, garoto! Ei, garoto, como é que você tá, garoto? Como é que você tá, garoto? Ei, garoto! Como é que você tá, garoto? Ei, garoto! Querendo passear, né, garoto? Saiu um pouco, né, garoto? Ei, garoto! Ei, garoto! Baruco, senta! Sociabilizando os dog. Ei, garoto! Fica. Sem problemas nenhum. Olha lá, já sentou também, ó. Ó, os dois sentados. E quem tá na liderança aqui sou eu. Eu tô no controle e na dominância. O líder da matilha aqui sou eu. Fiz ele sentar só no sinal. E agora deitar só no sinal. O junto, só no sinal.
Falou com Deus, tudo de bom. Eu tava na semana retrasada caminhando com Baruque. Aí passou um carro por mim. Era duas senhoras, mãe e filha. E passaram observando o Baruque, né, bem devagar. E eu continuando minha caminhada. Quando chegou mais à frente, elas saíram do condomínio, como que me esperando, né? Eu acho que estava me esperando. Aí veio, parou o carro do meu lado e perguntaram se eu não queria vender o Baruque. E eu já falei nunca. E a senhora me falando que a filha dela tinha uma fêmea e que morreu doente. Para mim poder vender o Baruque, se eu fosse vender o Baruque, ela provavelmente não teria dinheiro para pagar. E provavelmente ela acharia caro o preço que supostamente eu venderia o Baruque. Para você entender melhor esse contexto, assista Dog Box Baruque, preço pago no manejo. Eu vou deixar o link no comentário. Lá onde se faz comentário eu vou deixar assista e o link desse vídeo para você entender melhor o contexto, para que eu não tenha que ficar repetindo certos assuntos e certas palavras. Então lá está mais detalhado. Mas eu passei muito tempo com o Baruque, adestrando, condicionando o Baruque. O Baruque, como qualquer pessoa pode ver, ele é um box diferenciado dos demais que se veem por aí. Ele não tem um focinho achatado, tão achatado que isso aí é ruim para a respiração do dog. Isso aí gera dogs com problemas respiratórios. A mordida também, com focinho mais achatado, ela não é tão encaixada, não é tão eficaz como um dog que tem mais focinho. Dogs com focinho mais achatado tende a ter problemas respiratórios com mais facilidade, que já é uma situação que é muito corriqueira geralmente em dog box, por causa da estrutura torácica dele, e ainda mais com focinho achatado. Então geralmente cachorros mais doentes nesse contexto, cachorros que você tem que tomar mais cuidado. Na hora da mordida também, às vezes é uma mordida mais frágil. A cabeça do Baruque, o Baruque ele é muito maior do que ele aparenta nos vídeos. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, que você vê o Baruque de perto, ele é maior do que está nos vídeos. O porte dele, a estrutura dele. Então só por essas características físicas já você tem um cachorro mais valorizado. E o temperamento também do Baruque, o temperamento de guarda e proteção, um cachorro dentro da sua função, isso desde a infância dele. Eu tive que trabalhar muito a dominância do Baruque, ainda trabalho essa dominância com ele. Ele nunca foi ali da pegada pet, ele sempre foi um cachorro ali voltado para guarda e proteção. Então, pelo temperamento, já se valoriza mais o dog nessa função, nessa pegada. E todo o tempo de manejo que eu tenho com Baruque, de adestramento, de condicionamento, então isso aí valoriza muito mais ainda. Então, para mim vender um cachorro desse no contexto do Baruque barato, não seria viável para mim, eu acredito, nem para pessoa que não conheça. E ainda tem o outro lado, uma pessoa, para pegar o Baruque nessa etapa que ele está, tem que ser uma pessoa que tem o manejo correto. Porque pessoas que têm um antimanejo ou têm a humanização, elas teriam um problema de ter o Baruque. Por exemplo, eu vendesse o Baruque para essa senhora, no contexto de necessidade e etc., eu tivesse que vender o Baruque. Uma senhora dessa com Baruque, provavelmente, dentro desse contexto, dessa mentalidade, ela tem um antimanejo, a humanização. Então ela ia querer criar o Baruque na humanização, no antimanejo. Então a visão de um cachorro que não faz guarda, um cachorro que não faz proteção, um cachorro que não tem agressividade. Então a pessoa na visão do antimanejo, na humanização, ia trazer problemas tanto para si mesmo como para o Baruque.
Porque não ia ter a dominância, a liderança, o controle sobre o dog iria exercer agressividade, seja com ela própria, ou com outra pessoa da casa, ou com outro cachorro, porque é aquele contexto pet, né? Que o box é um dog bobão, abestalhado, né? Que não faz guarda e não é proteção. Tem gente que tem essa mentalidade que o box não faz guarda e proteção. Ia deixar ali o dog sem liderança, sem domínio, sem controle, ia deixar sem vigilância, não ia ter o comando básico, não ia conseguir exercer liderança sobre o dog, e o Baruch ia exercer liderança e dominância sobre aquele que não exerce sobre ele. Porque o dog, já comentei em outros contextos, ele só vê você em dois aspectos, líder ou liderado. O cachorro ele vê que você está liderando ou que você é o liderado. Ele não tem outro contexto para ver o outro que está ali. Ele está liderando ou ele é liderado. E cachorro, né, nessa pegada de guarda e proteção, ele tem essa característica fundamental, uns com mais ainda do que o próprio Baruch, de outras raças ou mesmo da própria raça em si. Então o cachorro ia exercer a guarda e proteção, a pessoa ia estranhar e provavelmente iria sacrificar o cachorro. Né? Geralmente pessoas da humanização, do antimanejo, quando o cachorro tem atitude de agressão, somente contra eles próprios, como alguém da família, eles matam o cachorro, eles não sabem o que fazer. Eles não sabem porque o cachorro agiu daquela maneira e, por consequência, eles não sabem como levar o cachorro a ser liderado, a estar dominado. Então, por falta de visão de manejo, geralmente a maioria das pessoas que matam o cachorro, sacrificam o cachorro, são as pessoas da humanização do antimanejo. Porque algumas, além de não terem visão, não querem enxergar o óbvio, que o dog é um animal. E eles querem levar o dog à mentalidade de humano. Então eles querem educar o dog numa técnica humana, como se adestraria uma criança, mas só que no contexto de não levar a liderança e a dominância sobre o dog. Porque, infelizmente, até no contexto de sociedade, no ser humano, tem pais que eles são liderados e dominados, adestrados pelos seus filhos. Porque eles não conseguem exercer liderança, dominância, eles não conseguem levar os filhos a respeitar a si próprios. E muito menos ainda, ou muito mais no contexto de dog. Então, para mim vender o Baruch, teria que ter algumas características nesse contexto. De preferência para o canil, né? Uma pessoa que realmente entenda sobre manejo de dog, dentro da liderança, da dominância, do controle que se deve ter, e que eu pudesse tirar a raça do Baruch, para mim poder continuar a linhagem dele. Porque eu vendo o dog para uma pessoa dessa, eu não sei para onde ela vai. Se o dog exercer liderança, ela pode matar o dog ou dar para outra pessoa, e eu não consiga tirar a raça do Baruch, porque eu poderia vender o Baruch, no caso de um canil, de uma pessoa confiável, que eu pudesse ter acesso ao cachorro, ao menos à cruza, e eu adquiriria uma fêmea, e ali cruzaria com o Baruch, e ali continuaria tirando essa característica nos dogs futuros, no contexto do box, de linhagem. Então eu conseguiria fazer uma seleção até mais apurada do que o Dog Box Baruch nesse contexto.
tiraria o valor pago pelo cachorro. Então, assim, não é viável, né, para mim, vender meu cachorro, fora desse contexto que eu estou falando. Então, agora, pessoas que entendem, pessoas que compreendem, pessoas que têm manejo, para elas, pagar 15 mil reais num dog como o Baruch, para elas seria uma ninharia. Talvez aqui no Brasil não se encontre, mas fora do Brasil, onde eles têm mais noção de adestramento, de raça, etc., seria mais fácil, porque ainda mais no contexto de quem já tem canil e tem pedigree. Poderia até oferecer o pedigree. Então, uma cruza do Baruch com uma boa cadela, 3 filhotes já tiraria os 15 mil reais. E tem gente que paga. Só que é outro nível de pessoas, de condições, e até quando eu falo condições tanto financeiras como condições de entendimento sobre o assunto do manejo e da raça do box nesse contexto. Mas vamos supor que R$ 1.000. Vamos supor que a pessoa vendesse os filhotes do Baruch lá por baixo mesmo, R$ 1.000. Então, 15 cachorros já tiraria o preço do cachorro. A pessoa já recuperaria o seu dinheiro. A pessoa tem 2 fêmeas, quem sabe tem 3 fêmeas, e vendesse por R$ 1.000. Então, assim, na realidade, o Baruch por 15 mil reais, eu estaria dando praticamente o cachorro. Mas nesse contexto de eu poder depois tirar a raça dele, não no contexto de ganhar dinheiro, mas no contexto de continuar a linhagem do dog. Né? De fazer uma boa seleção para cada vez mais poder tirar um cachorro com mais temperamento para guarda e proteção, e um cachorro com atributos físicos que seja melhor também para essa função. E também o dog tem a sua particularidade realmente ser um dog que ele tem um temperamento, uma sensibilidade a mais com família, com criança, com outro animal que não posso se defender, mas tudo isso dentro de uma supervisão, dentro de um entendimento, dentro de uma compreensão de manejo. Então a pessoa passou por mim, perguntou se eu queria vender o dog. Nem se eu quisesse vender, então provavelmente quando eu falasse para a pessoa 15 mil, 20 mil, a pessoa se assustaria. A pessoa acharia caro demais. E particularmente eu nem tenho interesse de vender, ainda que fosse por esse preço. Graças a Deus, Deus cuida de mim, supre minhas necessidades. Mas eu não tenho interesse de vender nem por esse preço, sabendo que a pessoa daqui 1 semana, 2 semanas vai matar o cachorro, ou vai dar o cachorro para outra pessoa e não vai tirar a seleção do dog, não vai ter como continuar a linhagem do dog, por não compreender todo esse contexto de manejo e de mentalidade a qual você tem diante de um dog, um dog box. Não é porque é meu, eu já ouvi de outras pessoas, várias pessoas, mas o meu dog box você não encontra um dog como esse. Se ele tem os atributos físicos, ele não tem temperamento. Se ele tem temperamento, ele não tem os atributos físicos. Se ele tem os atributos físicos e temperamento, ele não tem o manejo adequado. Então, alguma coisa falta. Dificilmente você vai encontrar um dog box nessas condições físicas, né, psicológicas e comportamentais através do manejo correto, que é o contexto do Baruch. Então, é um dog que realmente não tem como desfazer ele por um preço barato nesse contexto. E nem os filhotes dele, porque você ter filhote do Baruch, uma boa fêmea, futuramente, cachorros até possivelmente melhores do que ele. Então, para quem pensa em grana nesse contexto, tem um retorno rápido. Tem um retorno muito rápido, mas só que esse retorno rápido, ele custa. Então, só o que eu gastei de Baruch tem 5 anos, está fazendo 6 anos. Quanto eu gastei de ração com ele? Quanto eu paguei de ração? Veja o preço de adestramento. R$ 600 por baixo. Adestramento médio, uns R$ 600. Para a pessoa pegar seu cachorro 2 vezes por semana. Então, R$ 600 por mês. Para acredito que uns 6 meses ele está adestrado. Depende muito do adestrador e do canil.
Então coloca aí o preço de ração, o preço dele ter um condicionamento, que não seja um condicionamento profissional, mas ele tem um adestramento, ele tem um comportamento adequado para o dia a dia e situações adversas. Os vídeos estão aí para confirmar o que eu estou falando, né? Não deixa de ter o lado emocional, né? Do meu vínculo, do nosso vínculo com o cachorro, porque ele é meu próprio cachorro. Então, realmente é uma realidade talvez até inviável para quem compra, como para mim, no caso, se fosse vender. Então, assim, a pessoa, para ela poder entender o preço das coisas, ela tem que ter um conhecimento sobre aquilo. Tem artefatos, se você mostrar para alguém, ele custa aí, vamos supor, R$1 milhão. Tem pessoas que olham assim e falam, não dou 100, mas não conhece a história daquele vaso, daquele quadro, né? A origem dele, qual século ele foi feito, onde ele foi descoberto. Então quem tem conhecimento sabe o preço, quem não tem, não dá preço nenhum. Uma pintura, eu olho pinturas assim, e aí falar que custa tanto dinheiro, eu particularmente eu não daria R$100 nessa pintura, mas é uma pintura que vale milhões. Mas quem conhece, sabe a história do pintor e tudo mais, sabe que vale aquele preço. Mas quem é leigo no assunto acha que não vale. Então tudo está voltado para o conhecimento, para ter entendimento daquilo. É como o preço da alma. Então algumas pessoas não têm noção do preço de uma alma. Infelizmente algumas só têm noção realmente do valor da sua própria alma quando partir para a eternidade. Então as pessoas não dão valor no preço que foi pago através de Cristo, derramando o seu sangue, morrendo pelo pecador. Algumas pessoas não dão valor nesse preço que foi pago pela sua própria alma para a salvação da sua alma. Elas ignoram a salvação de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador. Elas não dão valor na sua própria alma, onde Deus deu tanto valor na nossa alma que Ele fez uma oferta, e uma oferta que ninguém pode cobrir pela nossa alma. A alma ela é tão importante que até o diabo, os demônios querem a alma. Não existe nada mais valioso do que a alma, e o Senhor Jesus entregou a sua própria alma, a sua própria vida para resgate da nossa alma. Mas esse perdão no resgate só tem valor para quem crê, para quem aceita, para quem valoriza. Então quem tem conhecimento disso, valoriza Deus, valoriza Cristo na sua morte, na sua ressurreição, no seu sacrifício. Quem não valoriza, acha que pode vender sua alma por causa de algumas doses de cerveja, algumas doses de droga. Eles vendem, dão a sua alma por alguns momentos de prazer sexual, e por alguns tipos de glória e honra e louvores humanos. Tem pessoas que vendem a sua alma por as coisas dessa terra, por as coisas dessa vida, não valorizando a eternidade. Mas quando passarem para a eternidade, elas vão ver o quanto a alma delas é preciosa. E infelizmente para alguns vai ser tarde demais. Mas você que está ouvindo agora, você pode dar valor à sua alma e pode dar valor ao preço que foi pago pela sua alma, para que você não fosse condenado, tendo Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, se arrependendo em Cristo dos seus pecados e iniquidades, confiando que Cristo pagou o preço da salvação da sua alma, se arrependendo e se convertendo dos seus pecados e iniquidades. Então quem sabe o preço que foi pago tem arrependimento e busca sinceramente e verdadeiramente se converter, porque Jesus não pagou um preço da nossa alma para a gente continuar vendendo ela pelas coisas dessa vida, ou trocando a salvação em Cristo por prazeres efêmeros, coisas que também vão passar, porque lá no inferno, lá no lago de fogo, não tem prazer mundano. Lá não tem prazer sexual, prazer de vício. Lá não tem glórias e honra e louvores humanos no inferno, no lago de fogo. Agora, aqueles que reconheceram o preço pago pela sua alma vão estar em um eterno louvor, em uma eterna honra, em uma eterna glória, maior do que a do mundo, porque será a glória, a honra e o louvor do próprio Deus. Então isso aí é inestimável, incalculável, imensurável, né? A alegria de quem
deu valor ao que merecia valor. E eu quero aproveitar a oportunidade. Nós temos visto o confronto entre Rússia e Ucrânia, e a OTAN e os Estados Unidos e etc. Nós temos visto pragas, nós temos visto vírus, nós temos visto maremotos, enchentes, desabamentos, ventanias, furacões e lugares que alguns anos atrás se vangloriavam por não ter esse tipo de acontecimentos. O Brasil é um que se vangloriava de não ter catástrofes naturais, né? Chuvas, secas e etc. Nações que não se sentiam ameaçadas, atingidas, né? Atingidas por grupos que elas não julgavam perigosos e etc, etc. Tudo isso é cumprimento do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que você nem precisa tanto mais ler na Bíblia. Você lê uns acontecimentos, os jornais, as revistas, os meios de comunicação, eles estão anunciando o Apocalipse que já foi escrito há mais de 2000 anos atrás. O Apocalipse é um livro que ele se torna atual a cada momento, a cada instante, até a volta do Senhor. Então, se tudo tem se cumprido, por que a volta de Cristo não se cumpriria? Então, mesmo uma pessoa ateu, que ignora as Escrituras, que ignorou o Apocalipse, porque o Apocalipse hoje não pode ser mais ignorado, a própria ciência, os próprios ateus científicos, eles confirmam destruições, catástrofes nos mares, na terra, no céu, nas galáxias. Vem destruição de todo lado, nos mares, na terra, no universo, meteoro, morte, destruição de plantas, de vírus, de seres humanos, etc. Coisa que já está no Apocalipse, antes de existir energia elétrica, antes de existir os meios de comunicação, antes de existir os cientistas que hoje são conceituados e falam sobre o assunto. O livro de Apocalipse já estava lá, já estava escrito sobre tal. Alguns anos atrás eu conversei isso em um contexto com algumas pessoas, e elas me falaram que essas coisas sempre aconteciam, mas não praticamente ao mesmo tempo. Acontecia na pandemia, passava um tempo era uma guerra, passava outro tempo era um terremoto, coisas distintas, vamos assim, em lugares diferentes, né? Hoje nós vivemos um contexto que tudo isso está acontecendo praticamente no mesmo tempo, como foi ali no tempo de Moisés. Quando Deus trouxe o juízo sobre Faraó, foi na mesma época, na mesma geração. Então, quando acontecia geralmente coisas, eram gerações diferentes, né? Passava às vezes até séculos. Agora nós estamos vivendo no contextos de guerra, contexto de catástrofes, contextos de vírus, de fome e etc. na mesma geração, praticamente ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia. E a tendência é essas coisas acontecerem com mais unidade no contexto dessa geração, confirmando a volta de Cristo. Então, essas coisas estão acontecendo mais e como que unidas contra a própria terra. É um princípio do juízo de Deus na terra para que as pessoas se despertem a se arrepender, a se converter e ter Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. Então, Deus está dando oportunidade para que as pessoas se voltem para Ele, mas algumas pessoas ainda endurecem o coração contra Deus. Teve uma época que o povo de Deus, o povo de Jerusalém, vivia em pecados, livres, e Deus levantava os profetas. E Deus trouxe um juízo através da Babilônia contra o povo que estava pecando contra Deus, no caso, o seu próprio povo. E o rei da época, ao invés dele se arrepender, se converter, ele foi buscar a ajuda dos egípcios. Mas Deus tinha determinado um juízo, porque não estavam andando em conformidade com o que Deus queria. E Deus trouxe o juízo, e o Egito não pôde fazer nada. E o Egito, naquela época, era como se fosse os Estados Unidos hoje. Então, nós vemos um juízo sobre a Ucrânia. Depois Deus levantou um juízo contra aqueles que se levantaram contra o povo dele naquela época. Então,
Deus, ele levanta, permite uma nação trazer juízo contra outra nação. Depois Deus levanta outra nação para trazer juízo naquela nação. E por vezes Deus usa a própria natureza, Deus usa o universo, as águas, os mares, os maremotos, os terremotos. Deus usa os vírus, as pandemias para trazer juízo sobre aquela nação, para que aquela nação se arrependa, se converta, se volte a ele. Então, Deus levantando um juízo sobre a Ucrânia, nesse contexto, usando a Rússia. Isso a mídia não vai falar, isso as televisões não vão falar, geralmente nem púlpitos pregadores vão falar, mas é um contexto bíblico o que nós estamos vivendo, apocalíptico, Deus levantando um juízo sobre o povo ucrânio, para que eles se arrependam, eles se convertam. E ao invés do povo ucrânio, o presidente se voltar para Deus, para Cristo como único Senhor e Salvador, quem eles foram buscar? O Egito. Foram buscar os Estados Unidos, foram confiar no próprio homem, ao invés de confiar no próprio Deus. Eu vi essa declaração, eu ouvi o próprio presidente da Ucrânia falando glória à Ucrânia. Então, nem numa situação de devastação, de humilhação, né, de dificuldade, se encurva a Deus. A Bíblia fala que existem pessoas que têm um coração como de pedra, mas a Bíblia também fala num contexto de um coração como diamante, um coração mais duro do que um coração de pedra. Então, existem pessoas que estão passando dificuldades, passando lutas, passando adversidades, e em vez de se arrepender dos seus pecados, se converter das suas iniquidades, crerem em Deus, crerem no seu Santo Filho como único Senhor e Salvador da alma, elas ainda buscam confiar no homem. Elas buscam o socorro do homem, ao invés de buscar o socorro que vem de Deus. Não se humilham para Deus, não se curvam para Deus. E a consequência é o juízo de Deus. E quando é um juízo terreno, ainda é um grão de areia. O pior é o juízo espiritual, da condenação eterna da alma. Porque quando tiver lá no inferno, lá no lago de fogo, aí o coração de pedra e o coração de diamante vai se derreter com as chamas. Mas lá não vai ter mais oportunidade. A oportunidade de se derreter, de se quebrantar, de se contritar a Deus, a Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, é agora. É neste momento. Porque em um momento a Ucrânia estava bem. O povo lá estava bem. Mas numa madrugada de quinta-feira veio a guerra, veio as bombas, veio a morte, veio a destruição. E assim também é conosco. Nós estamos aqui, você está me ouvindo aqui, eu estou te falando aqui, mas como que de repente você parte e vai para a eternidade. Às vezes sem um aviso prévio, ainda que Deus esteja avisando que existe uma eternidade, com Ele ou sem Ele. Fique com Deus, boa meditação das coisas de Dog e sobretudo das coisas do alto. E lembre-se, o Senhor Jesus voltará e levará somente os arrependidos, os convertidos em Cristo, como único Senhor e Salvador de suas almas. E boa meditação das coisas do alto. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezé e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram os sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim mesmo? Para mim? Ou quando comerdes e quando bebedes, não foi para vós mesmo que comerdes e bebedes? Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre,
nem tente o mal, cada um contra o seu irmão, no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram um ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos? E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos, e os espalharei como tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Zacarias, capítulo 7, do versículo 1 ao 14. Este livro desvenda alguns dos acontecimentos futuros que brevemente se darão na vinda de Jesus Cristo. Deus permitiu que ele, numa visão, revelasse estas coisas ao seu servo João. E então um anjo foi enviado do céu para explicar o significado da visão. João pôs tudo escrito, as palavras de Deus e de Jesus Cristo, e tudo que ele ouviu e viu. Se você ler esta profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz, também serão abençoados, pois está próximo o tempo, quando todas essas coisas se cumprirão. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu estou no controle e na dominância. E acima de mim, o Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da minha alma. Fique com Deus, tudo de bom.